Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Temos estudado aqui os 3 primeiros capítulos, né? Hoje vamos no capítulo de número 1, Gênesis 1, que trata das nossas origens. Precisamos saber quem nós somos para podermos entender a vida e podermos vivê-la da melhor maneira. Então vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 27. Quero ler apenas um verso e aí a gente trata dos desdobramentos, do que isso significa, do que isso implica na nossa vida. Gênesis 1, verso 27. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Só até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, eis-nos aqui para ouvir uma mensagem que possa nos ensinar, Senhor, o nosso valor, como viver nessa terra. Nos abençoa cada um de nós nessa jornada, nos dando uma mente clara, uma mente que entende os teus propósitos, uma mente que entende o que é a vida. Nos ensina, Senhor, a sermos parecidos com o Senhor, que o Senhor possa produzir essa imagem e semelhança da tua bondade, da tua grandeza, da tua beleza dentro de nós. Exalta-te, Senhor, dentro do nosso coração e produz essa boa obra em nós nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Pode colocar aqui o slide para mim, Renato, por favor. Queridos, o tema aqui da nossa mensagem de hoje à noite, já vou começar aqui dizendo, a transcendência que salva a nossa existência. Esse é o tema que eu quero propor para nós essa noite. A transcendência que salva a nossa existência. Então, a nossa existência, a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa jornada aqui na Terra. E a Bíblia e a Palavra de Deus e o ensino da Igreja nos revela algo muito importante, que nós somos seres de uma origem transcendente. Ou seja, nós temos uma origem que vai muito acima de nós, muito além de nós. Não somos mero fruto do acaso, mero acidente cósmico. Nós viemos de um ser que nos pensou antes de existirmos, que nos amou antes de existirmos, e o amor dele nos gerou nessa terra, nessa vida. Isso faz toda a diferença, queridos. Se nós não somos nada, se viemos do nada e vamos para o nada, a nossa vida é mais difícil de ser vivida, é mais difícil carregar os fardos que nós temos que viver. Diferentemente, se nós viemos de um Deus que nos amou, se Ele nos ama e cuida de nós, e nós vamos para junto dEle na eternidade. Isso nos dá uma força e uma potência e um poder enorme para enfrentar o que quer que seja, porque temos uma origem linda, temos um destino melhor ainda, e nessa vida nós temos alguém todo-poderoso para nos ajudar. Pode passar? Então está aqui o verso que nós lemos, que diz justamente dessa origem nossa, que é uma origem transcendente, que vem, nós não somos origem de nós mesmos, nós fomos concebidos por um ser eterno e um ser que sabia quem seríamos e nos quis nessa terra. Então diz que criou Deus. Então quem nos criou, de onde nós vimos, a nossa origem é divina. Para pensar isso, nós não somos meros animais, a nossa origem é divina. Deus nos quis, Deus quis dar a você a sua existência. Deus pegou esse presente chamado vida e nos deu para vivermos aqui nessa terra. Então Deus criou o ser humano, e veja o detalhe, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Olha como Deus cria em nós, como Deus acreditava em nós, como Ele apostou em nós, que Ele entregou a nós essa imagem e semelhança. Ele deu o melhor dEle para nós, que é termos essa potência de inteligência, de inspiração, de amor, de virtude, de tratar a vida, de se pensar, de refletir. Ele deu-nos a sua imagem e semelhança. Então, Deus nos criou a sua imagem, tanto o homem quanto a mulher, Ele nos deu
toda essa graça de podermos espelhar no universo a vida dele. Jesus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Olha como Deus nos ama, queridos. O planeta inteiro, com todas as suas riquezas, com todas as suas jazidas de ouro, de petróleo, de diamante, todas as belezas naturais, todas as praias, some tudo isso, Jesus diz que uma alma, ou seja, Jesus está dizendo, você vale mais do que o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro, por mais belo, mais rico, mais maravilhoso que seja, ele não é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é algo muito maravilhoso. Pode passar, por favor? Então, olha o que eu quero colocar aqui para nós. Sem transcendência, sem essa consciência de quem nós somos, da nossa origem, então, sem essa concepção de que nós viemos de Deus, a nossa vida é diminuída e limitada. Porque a gente perde boa parte daquilo que nos faz quem nós somos. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, e a pessoa não tem essa concepção de Deus ou de imagem e semelhança, boa parte de quem ela é, ela está deixando de conhecer. E isso tem várias implicações. Agora, com a transcendência, com esse conceito, com esse entendimento de que você veio de Deus, e Deus te quis, e Deus te quer para sempre, a nossa vida aqui na Terra ganha muito mais poder, ganha muito mais propósito, muito mais sentido, muito mais significado. Pode passar? Agora, olha o que começou a ocorrer desde a queda, desde Gênesis capítulo 3, quando o ser humano começou a se afastar de Deus. O ser humano começou a viver uma vida independente, foi deixando Deus, colocando Deus para escanteio, e começou a viver uma vida diminuída. Então, nós temos perdido, à medida que vamos nos afastando de Deus, nós vamos perdendo essa transcendência. E esse processo só foi se intensificando, ao ponto de Jesus chegar a perguntar, não uma pergunta retórica, claro, porque ele sabe. Jesus perguntou, por acaso, quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra? Será que as pessoas ainda vão lembrar da sua origem? Vão lembrar quem elas são? Vão ter esse significado, vão ter esse sentido, esse propósito de, ao morrer, estarem simplesmente indo para junto do Pai? Será que as pessoas vão ter essa certeza, essa segurança, tanto de onde vieram, quanto para onde vão, quanto o que elas estão vivendo agora? Tem um Deus que olha por elas? Será que elas vão ter essa fé? Então, é um processo que tem ocorrido, de nós perdermos esse senso de eternidade, esse senso de que nós não somos seres espirituais. E isso é algo que vem sendo construído, por exemplo, a própria mídia. Se uma pessoa numa entrevista fala de Deus ou fala alguma coisa, a pessoa é tratada como fanática, como retrógrada ou como uma pessoa ignorante. Você pode passar horas na TV sem ver Deus sendo mencionado. E isso, inclusive, é um processo interessante para a mídia, para a indústria, porque quanto mais insatisfeito na sua espiritualidade você com você mesmo, mais o ser humano consome. Então, todo o marketing, toda a indústria, toda a propaganda é uma fábrica de insatisfação. Eles querem que você esteja sempre insatisfeito para que você compre. E a proposta é, compre esse produto e você vai ser feliz. Não, mas você comprou? Não, mas agora já tem uma versão melhor. Aquela lá, para quê? Aquela lá não serve de nada. Agora essa aqui que é a boa. E é sempre esse processo gerando insatisfação e quer que a sua vida seja o mais materialista possível, o mais consumista possível, para que você compre, para que você gaste e eles fiquem mais ricos e você cada vez mais escravo de tudo isso. Uma vida com Deus, uma vida plena, te dá uma satisfação, te dá uma segurança, se tendo ou não tendo aquele produto, se tiver, que bom, mas sem ser escravo daquilo, sem aquilo ser um motor, o motor da sua vida. Comprar coisas, isso é o motor da vida de um ser humano, isso é rebaixar-nos de quem realmente nós somos. O motor da nossa vida tem que ser
o amor ao ser humano, o amor ao próximo, o amor a Deus, um senso de eternidade, quem nós realmente somos. Inclusive, muitos teóricos, isso aqui eu estou dizendo de teóricos mesmo, propõem isso, uma terrestrialização de todo pensamento. Esqueça Deus, esqueça a eternidade. Não, nosso pensamento tem que ser aqui. É um materialismo, uma terrestrialização do pensamento humano, quase que querendo libertar o ser humano, entre aspas, da sua transcendência, uma libertação que vai gerar muitos danos, como nós vamos ver. Pode passar? Está aqui uma frase muito famosa, que ficou marcada nos últimos séculos. Gott ist tot, né? Frase de Friedrich Nietzsche, Gott ist tot, não sei a pronúncia correta do alemão, mas a frase que diz, Deus está morto. Então, essa terrestrialização do pensamento, motivo de muito debate, muito comentário na filosofia, foi inclusive colocada por Nietzsche, né? Deus está morto. A gente não precisa mais dele, agora é o ser humano, ele de si próprio, que vai conduzir a sua vida sem a necessidade de Deus. Mas isso reduz uma grande parcela de quem o ser humano é. Você está retirando do ser humano algo que faz parte dele. É como se do triângulo você tirasse um dos lados. Vai gerar outra coisa, vai se transformar em outra coisa. E é isso que eu quero colocar para nós, que sem a transcendência, nós perdemos força na nossa existência e, pelo contrário, com a transcendência, com esse senso de espiritualidade, a nossa vida é muito mais potencializada para vivermos o que a gente tem que viver. Pode passar? Então, primeiro, pode passar? O que isso nos impacta, né? Eu quero colocar pelo menos 3 áreas que nós, perdendo essa transcendência, nós somos impactados. Aqui a questão do triângulo, né? A gente perde um dos lados, se a gente tira a nossa transcendência. Pode passar? Então, a primeira coisa que nós somos impactados quando a gente vai perdendo esse senso, quando a gente deixa de enxergar a vida, colocando Deus na equação. Primeira coisa, na nossa organização social, que a gente pode dar o nome de política. Na política, se você tira Deus da equação, a gente começa a enxergar a vida. Sem Ele, a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma. Como diz Chesterton, está aí uma frase dele, o problema de não crer em Deus, claro que há vários problemas, mas um dos problemas de não crer em Deus é que o ser humano começa a crer em um monte de bobagens. Bobagens mesmo. E aí eu trago a questão das ideologias políticas. O ser humano tem essa coisa de querer ser participante de algo maior do que ele, de crer em algo que o motive, que leve a trabalhar, né, uma melhora do mundo. E sem o Evangelho, sem Deus, a pessoa começa a aderir ideologias políticas as mais diferentes. Tem um livro famoso, agora lançado recentemente, já tem algum tempo, mas muito famoso, um livro chamado Sapiens. O pastor Wagner está até lendo ele, eu ainda não tive a oportunidade. Mas o escritor, um israelense, ele diz que hoje estão surgindo 3 religiões que estão realmente se tornando religiões, ideologias políticas que estão se tornando religiões, com fanatismo, fundamentalismo, militância, que são as ideologias de liberais, ideologias comunistas e agora até o nazismo está ressurgindo. Porque nesse vácuo da pessoa sem Deus, sem se entregar e vivenciar o Evangelho, ela está começando a crer em alguma outra coisa, e aí entra as ideologias, que estão produzindo pessoas que, em vez de pensar, em vez de debater o mundo de uma forma racional, de uma forma coerente, as pessoas, não há troca de ideias, não há discussão, é só guerra, é só briga, é só contenda. Né? É sempre, ele está falando algo que é contra nós, logo ele está errado. Não há uma discussão séria, vira uma briga de torcidas. Ele é da outra torcida, então ele está errado automaticamente. Isso eu vejo demais, o nosso Brasil está infestado disso, e no mundo, em muitos lugares. As pessoas estão tratando algo tão sério como o destino da nação, como mera briga de torcida. Não, aquele é do outro lado, então o que ele está falando não interessa. Não interessa o argumento dele, não interessa, ele está errado e ponto. Fica uma loucura, estamos perdendo uma busca pela verdade e está havendo simplesmente uma luta de grupos.
Pode passar? Vocês sabem que planta é essa aqui? Quem souber, eu vou ficar meio suspeito dessa pessoa. Então é bom que vocês não estejam sabendo. Isso aqui é a planta do ópio. O ópio, que foi uma droga muito utilizada, né, no século 17, 18, na Inglaterra, no Império Inglês, que deixa a pessoa, né, como toda droga, traz aquela alegria momentânea, etc, etc. E alguns teóricos já disseram isso, né, que a religião é o ópio do povo. Em que sentido? Que, baseado em uma redenção posterior, ou seja, que Deus fará uma justiça no fim, então, isso refreava o ser humano de pegar em armas para derrubar governos. Não, Deus vai fazer a justiça no fim. Isso é claro que tem um monte de coisas equivocadas nisso, porque grande parte de muitas transformações foram provocadas por valores do Evangelho nas pessoas. Mas esses que disseram isso, depois, tirando Deus e promovendo uma terrestrialização do pensamento, ocorreu realmente o que ele dizia. Não, sem essa redenção posterior, as pessoas vão pegar em armas, e pegaram em armas, e mataram, e derrubaram governos. E quando essas pessoas subiram no governo, passaram a usar as armas também contra o povo. O que geraram massacres que nunca haviam havido na história do planeta, que foram massacres no século XX, massacre na China, na Rússia, na União Soviética, em Camboja, Vietnã, pelo menos 100 milhões de pessoas do próprio povo, não era nem em guerra contra outro país, mas pelo menos 100 milhões de pessoas foram massacradas. Por quê? Porque essas ideologias, queridos, como troca essa redenção que Deus fará, troca por não, a nossa ideologia está correta, a gente quer promover isso aqui. Então, olha, os fins justificam os meios. Se esse aqui é o nosso objetivo, o que a gente vai fazendo aqui no meio é justificável, porque a gente vai chegar nisso aqui, nessa utopia, nesse paraíso na Terra. Então, se a gente tiver que passar por tivermos que fazer esses pequenos massacres, ou essas pequenas roubalheiras, ou essas pequenas contravenções aqui, que de pequeno não tem nada, mas é com esse objetivo. Só que, mas quando é que chega esse fim aqui, que está justificando tudo isso? Nunca chega. Porque é sempre depois, é sempre depois. Ou seja, você está dando à pessoa uma permissão de fazer o que ela quiser. Passa a ser tudo justificável, porque essa redenção, essa utopia, esse paraíso na Terra nunca chega, então a pessoa sempre vai fazendo cada vez pior. E como não há um Deus, não há um evangelho com valores tão claros para orientar e para dizer um não rígido e fixo, sempre se pode, né, não, mas a gente faz aqui, dá um jeito, sempre promovendo loucuras terríveis. Então, pode passar? Então, os fins passam a justificar os meios e a falta dessa transcendência, então, vai dilapidando, inclusive, a nossa organização social, porque politicamente as pessoas passam a aderir a ideologias de uma forma cega e sem debate de ideias, e as pessoas estão sendo muitas vezes usadas como massa de manobra, coisa que a religião foi acusada muitas vezes, e muitas vezes fez, não Jesus, não o Evangelho, mas a religiosidade. Agora as ideologias fazem isso porque estão se tornando verdadeiras seitas. Basta você conversar com qualquer um dos grupos. São seitas mesmo. Não, pode qualquer um dos lados, queridos. Pega um lado, fala, não, mas aquele político desse seu lado fez tal coisa. Não, mas ele deve ter algum bom motivo. Não, mas aqui a gente está promovendo uma mudança. E dos dois lados você vê a mesma conversa, se torna uma seita. Tudo é justificável, tudo pode, quando no Evangelho nunca é assim. No Evangelho, que a gente possa abraçar a verdade do Evangelho, onde quem está errado, quem está certo. Não interessa a ideologia ou de onde vem, que seja para promover o bem humano, que seja para ajudar as pessoas, que seja para gerar um bem comum, não interessa de qual lado, a gente não vai seguir seitas, a gente vai querer o bem do ser humano segundo os valores éticos que Deus quer promover na Terra. Sejamos assim, sem essa cegueira. Pode passar?
Então, a falta de transcendência produz resultados na nossa organização social e também nos nossos valores, que tem valores absolutos a ensinar à Terra. A gente começa a relativizar os nossos valores, os nossos princípios. A gente sabe, por exemplo, que nos séculos XVIII, século XIX, surgiu inclusive um conceito de moral evolucionista, onde a evolução dizia, né, que os animais, os seres vão evoluindo cada vez mais e os seres menos evoluídos têm que ser descartados para promover a evolução da raça superior. Isso foi adotado em muitos lugares, por muitos teóricos, inclusive por uma nação. E houve ondas muito grandes, nos séculos XVIII e XIX, de racismo, de eugenia. Eugenia é o controle de natalidade, evitando que as raças inferiores tenham filhos, porque isso vai atrapalhar a evolução do planeta, e já as raças superiores devem ter mais filhos. Então, esse controle de natalidade baseado em um suposto evolucionismo. Leis anti-imigração, esterilização forçada de grupos sociais e genocídio. Porque você descarta, tira Deus da equação e coloca e promove uma outra suposta teoria científica, inclusive, né? Assim, queridos, é vital o que nós lemos aqui em Gênesis, a origem divina de todo ser humano. De novo, inclusive, o texto que nós lemos, tanto o homem quanto a mulher, todos vindos de um mesmo casal, que é o que o Evangelho nos ensina. Nós todos somos irmãos, todos viemos de Deus, e viemos de Adão e Eva, do mesmo casal. Se nós enxergarmos esse óbvio, que nós somos seres humanos, todos absolutamente iguais na nossa origem. Cada um com a sua individualidade, cada um com as suas características, mas todos com a mesma bela e divina origem, todos viemos de Deus. Então não tem essa história de olhar o outro como menor ou inferior, isso é absolutamente ridículo. Isso não pode ser feito jamais. Nem em termos de rico, pobre, homem, mulher, ou de raças, ou de qualquer tipo de coisa. Então, pode passar, por favor? Hoje, com essa relativização de valores, queridos, não sei se vocês já ouviram esse termo, está sendo dito que nós estamos já há décadas numa era da pós-verdade, que a verdade realmente não importa. A verdade é líquida, como diz um filósofo chamado Bauman, né? Tudo é relativo, cada um cria a sua própria verdade. Na época da verdade, da razão, a verdade é um fato, a verdade está aqui, são provas, são estudos, está a verdade. Agora, hoje não. Estamos entrando numa era em que as opiniões têm valores de verdade. Não, essa aqui é a minha verdade, a sua verdade pode ser diferente, mas a minha verdade é isso. Então, não há mais um absoluto moral com o qual a gente pode se basear e pode se orientar. E aí vira um caos total em termos de valores. E as pessoas estão perdidas, queridos. Os jovens estão perdidos. Os mais idosos, os que já têm 30 anos para trás, a gente foi formado numa época de verdade, em que havia valores, em que se ensinava coisas seguras para a pessoa acreditar. Hoje não há mais isso, pelo menos fora das igrejas. Realmente os jovens estão absolutamente perdidos, porque não há ensino de valores, não há transmissão dessa ética de algo superior. Isso está se perdendo. Cada um cria a sua própria verdade, tudo é relativo, não é bem assim. Conceitos são jogados fora rapidamente e as consequências vêm depois. Ou seja, quando Nietzsche estava dizendo Deus está morto, estava acabando gerando a morte do ser humano, o esfacelamento do ser humano, porque o ser humano estava perdendo as bases de quem ele era a prejuízo de nós mesmos. Pode passar? Ou seja, o que estava sendo feito era, em vez de destruir a consciência de Deus, o ser humano estava, na verdade, quase que querendo quebrar o Monte Everest a pontapés. Isso aqui é o Monte Everest, maior montanha da Terra, 8.848 metros de altitude.
Se você tentar derrubar essa montanha com socos e pontapés, você não vai ser bem sucedido. A única coisa que vai acontecer é você quebrar a sua mão e quebrar o seu pé. E é isso que tem acontecido. Tirando a transcendência, Deus continua muito bem, obrigado. Mas o ser humano tem se animalizado. Se destrói a sua transcendência, valores de absoluto, e tudo é relativo, vai se destruindo tudo aquilo que produz virtude, aquilo que produz bondade, aquilo que produz caráter, que dá um eixo de orientação, e retirando Deus da equação, a gente vai vendo que os valores vão decaindo abruptamente. Se a pessoa nem crê que existem valores absolutos, como é que os valores não vão cair abruptamente? É claro que vai caindo. Então a gente está vendo perder, inclusive, o valor do contato humano. Amor é algo, muitos até dizem, amor é algo meramente cultural. E há essa visão de que nós somos meros animais. Então, veja só, apesar de a gente estar avançando imensamente em termos tecnológicos, de uma forma exponencial, de uma forma incrível, o tanto que o ser humano avança, em termos existenciais, em termos filosóficos e em termos psicológicos, nós somos uma das eras mais miseráveis da história. Um avanço tecnológico gigantesco, mas em termos existencial, em termos psicológicos, nós estamos na pré-história. Estamos vivendo um mar de miséria. As pessoas estão se perdendo em si mesmas, se perdendo familiarmente, se perdendo socialmente, se perdendo em termos de valores, de como ela se enxerga, de como ela se enxerga o mundo. Isso é muito grave. Tudo isso tirando Deus da equação. A gente perdendo a transcendência. A gente não perde só a transcendência, a gente perde quem nós somos, perdemos o valor de ser humano. Pode passar? E isso também afeta quem nós somos. Então, afeta a nossa organização social, a nossa ética, os nossos princípios e valores, e afeta quem nós somos. Porque, veja só, o ser humano tem 4 questões básicas, 4 questões essenciais, existenciais básicas de todo ser humano. Qual é a nossa origem? De onde vem o nosso significado? Qual o sentido da minha vida? Questões de moral, de ética, que nós acabamos de ver. E questão de destino. E crer na inexistência de Deus, que isso é uma crença, ninguém pode provar isso, é uma fé cega. Quem crê na inexistência de Deus, todos esses 4 pontos essenciais para dizer quem nós somos, é afetado absurdamente. Pode passar? Veja só, em termos da nossa origem, tirando Deus da equação, nós somos mero fruto do acaso. Nós vivemos por um tempo irrisório num universo frio e indiferente. Nós viemos do nada. Nós somos um mero pedaço de carbono que sai andando por aí falando algumas bobagens. E que já já vai desaparecer. Então, em termos de significado, nós, ou um pedaço de rocha, ou um nada, seria a mesma coisa, o mesmo valor, ou seja, nenhum. Vai tudo desaparecer, vai tudo cair no nada, daqui a pouco você não existe, as pessoas que você ama não existem, vai tudo acabar, isso é tudo besteira, nada nem ninguém vale nada. Pode passar? Isso tudo tirando Deus da equação. Em termos da moral, como nós falamos, não há padrão moral absoluto, tudo é mero fruto de convenções ou de quem está ditando, ou seja, de quem está no poder para dizer o que vale, o que não vale. Em termos de destino, me desculpe, não há esperança, você vai perder os seus entes e vai desaparecer no nada. Então, isso aqui é a concepção tirando Deus da equação, ou seja, destrua o valor de Deus na sua alma, a sua origem, o seu destino, a sua ética e o seu significado de vida, é tudo destruído. Há esse pequeno efeito colateral no valor do ser humano. Pode passar? Então, qual que é o resultado? Com essa concepção, nós somos meros animais, sem valor e sem valores, sem propósito, sem futuro, sem pai, viemos do nada, somos nada e vamos para o nada. E aí você pergunta,
Meu Deus, eu não sei, porque há um surto tão grande de depressão na nossa época. Eu realmente não sei, é um mistério. Faça-me o favor, né, queridos? Se você tira, porque estou falando, mesmo se a pessoa conscientemente não pensa nisso, isso é um dado óbvio. Se tira a transcendência, a pessoa sabe e se sente um mero animal, talvez com um cérebro um pouco maior, mas um mero animal, que veio do nada. Ela não tem valor nenhum para um universo imenso, ela é um pedaço de carbono ridículo que não serve para nada, e o futuro dela é nada. Ela veio do nada, é nada e vai para o nada, a vida dela não tem sentido nenhum. E é claro que essa pessoa vai mergulhar nessa depressão, numa falta de sentido absurdo, vai haver um vácuo do tamanho do universo na vida dela, um vazio que, por mais que ela compre iPhones, por mais que ela compre entretenimentos, e shows, e séries, e não sei o quê, nada vai preencher. Como diz o livro de Eclesiastes, o ser humano tem uma sede por eternidade, como o Agostinho diz lá no século IV, eles já sabem isso desde o século IV. Agostinho diz, Deus, tu nos criaste para ti, e a nossa alma só descansa quando descansa em ti. Tu nos criaste para ti, e a nossa alma só descansa quando descansa em ti. Tente ir contra essa verdade. Não vai dar certo. Não vai. A pessoa pode até se alienar, tentar não pensar nisso e vamos tocar o barco, e vamos chegar até pronto. Mas uma pessoa que para e pensa, como a juventude, que não foi criada recebendo boa parte desses benefícios, porque às vezes a pessoa pode ser até um ateu ou um cético hoje, mas foi criado numa cultura que tinha Deus na equação, que tinha Deus na cultura, nos valores, etc. Isso está sendo tirado. Estamos numa era da pós-verdade. Eu tenho pena dos adolescentes, jovens e crianças que se são criadas sem essa bagagem, esse arcabouço de valor imenso que há quando nós vivemos a nossa existência, lembrando que somos transcendentes, que somos seres espirituais, de origem divina, de destino divino. Isso faz uma diferença imensa. Dá uma proteção emocional, psicológica, existencial na vida de uma pessoa que é insuperável. Pode passar? Sabe o que é isso aqui? Segundo uma concepção materialista, poderia ser seu filho. São fibras de carbono. Nós somos os seres vivos, eles têm a base da concepção do ser vivo, é realmente, nas principais ligações, é o átomo de carbono, que são fitas de carbono, né? Nossa alma se rebela, queridos, quanto a essa concepção terrestre, sem transcendência, porque se um filho seu morre, não uma concepção materialista, não transcendente, é um mero pedaço de carbono que parou de funcionar. Você está chorando por quê? É um pedaço de carbono que parou de funcionar. É igual um celular, parou de funcionar, troca, faz outro, ou adota outro, mas aquilo ali é um pedaço de carbono, acabou. Já não ia acabar? Ia, acabou mais cedo. Tchau, esquece, joga fora, vai para o lixo. Por quê? Porque é um mero objeto. É um mero nada que era o que a gente sabe. Então, até os sentimentos mais profundos são banalizados. Se a gente nos enxerga com essa pobreza de valor. Se a gente dá esse valor, adota isso como mentalidade, como concepção de vida, isso nos destrói o nosso valor e o valor de quem a gente sabe que tem valor. Então a nossa alma se rebela porque não encaixa. A gente pega essas concepções, filósofos brilhantes, pode falar o que quiser, mas não encaixa com a realidade. Você vive com seus filhos, com seus entes queridos, com amigos e com um mundo belo e vê e tenta encaixar isso. Com essa concepção, não encaixa. É Deus gritando no nosso coração, não é verdade. Vocês foram criados pelo Eterno, são chamados para a eternidade, vocês não são meras
matérias. Você é um ser à imagem e semelhança de Deus. Semelhantemente, o seu próximo. Porque muitos regimes ateus matavam pessoas aos milhares e milhões, porque é um pedaço de carbono, é um número, matou, acabou, e aí? Matei, e daí? Fez o quê? Qual a diferença fez? Matei, acabou. Numa concepção desse tipo, é complicado justificar não matar. Agora, vendo aquele ser, aquele pode ser um número, mas é um filho de Deus, criado por Deus, concebido por Deus na mente, no coração e no amor dele, e que Deus quer que aquela pessoa seja feliz, e Deus quer esse ser com ele na eternidade. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O Evangelho vai sempre pregar isso. Que a pessoa que se sente um nada, que se sente sem valor, que a vida dela não tem sentido ou sem significado, é Jesus, é o próprio Deus que diz, você vale mais do que o mundo inteiro. E Deus, o próprio Deus, demonstra o seu amor por nós, morrendo numa cruz. E algumas pessoas já me perguntaram assim, mas ele morreu por uma quantidade grande de pessoas. E se fosse só eu? Será que ele morreria na cruz só por mim? Só por mim? Jesus diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Agora um detalhe, queridos. O amor não faz contas. O amor não faz contas. Se eu visse os meus 2 filhos afogando no mar, como é os 2, eu vou pular lá, vou me arriscar, vou salvar. Agora, não é só um. Não, só um não vale a pena, não. Só um, não. Se fosse os 2, aí eu ia. O amor não faz contas, queridos. Jesus morreria na cruz por 1 milhão, por 1 bilhão, ou por 2, ou por 1. Ele não faz contas, porque para ele nós somos a imagem e semelhança de Deus. Pode passar? Olha que coisa. Os antropólogos têm descoberto, isso aqui é uma figura do Paleolítico, os antropólogos têm descoberto que a própria concepção de Deus está na estrutura do ser humano, porque desde que o ser humano ganhou consciência na visão da ciência, sempre o ser humano teve uma concepção religiosa. Aqui, na datação da ciência, que desde os tempos paleolíticos há enterros rituais, ou seja, enterros com símbolos, com ritos, ou seja, sempre houve essa simbologia, sempre houve esse trabalhar do ser humano com uma concepção de que vieram de Deus da eternidade. Isso no Paleolítico, antes de haver agricultura, antes de haver Estado, antes de haver classes sociais, antes de haver civilização. Então, antes de haver qualquer coisa que você pense, qualquer tipo de organização, o ser humano já era um ser, um ente que buscava a espiritualidade. Antes de qualquer coisa, o ser humano já era um ser em que Deus já tocava, e já tratava e já falava com ele. Por quê? Porque o ser humano é um ser que tem esse anseio por Deus, essa busca por Deus, esse desejo de se entender. Que é por isso que Jesus diz, não só de pão viverá o homem. Tente viver só do pão, só da matéria, só enxergando este mundo como só isso aqui, sermos só isso não vai satisfazer o ser humano. Nós precisamos nos entender e viver com Deus. Pode passar? Essa é uma frase que eu recebi, acho que foi essa semana, que eu achei muito bonita. E mostra como essa transcendência salva a nossa existência e nos dá poder na nossa vida. Se Deus for a sua razão de viver, você nunca terá uma razão para desistir. Olha que lindo, queridos. Pense bem, se Deus for a razão do seu existir, do seu viver, algum dia você terá razão para desistir? Não. Isso aqui é trazer a transcendência para a sua concepção de ser, da forma que você se enxerga, da forma que você enxerga o outro, da forma que você enxerga o mundo. Isso te dá muito poder para viver. Ou seja, o fundamento da sua vida, o fundamento, a base é Deus. Olha a força que isso dá. Um prédio, se tem um fundamento de areia, ele cai. Agora, um prédio, você tendo um fundamento de Deus, isso não é sequer derrubável. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a gente está
abatido, mas não está destruído. A gente está afligido, mas a gente continua de pé. Vamos passando por inúmeras coisas e essas coisas só nos fazem crescer. Porque Deus é o fundamento do nosso viver. Pode passar? E esses ataques contra Deus, que geralmente o que eles fazem é eles derrotam um Deus inexistente. Ou seja, pegam um Deus mequetrefe, um Deus pueril, um Deus da violência, o Deus da guerra, o Deus que oprimia as pessoas, que explorava a fé, que fazia as pessoas se sentirem culpadas. Tudo o que atacou Jesus, essa religiosidade opressora, agressiva e exploradora, que atacou Jesus, não é? Que a gente lê lá nos evangelhos sempre, a religiosidade perseguindo, atacando Jesus e levou Jesus para a cruz, e que Jesus combateu. Tanto é que no templo lá Jesus virou as mesas deles, disseram, vocês estão transformando a fé em Deus numa exploração, num negócio. Não façam da casa do meu pai um covil de salteadores, um covil de ladrões. A casa do meu pai tem que ser uma casa de oração. Então, pegar esse Deus mequetrefe, mambembe, agressivo, violento, explorador, e dizer que não existe, realmente não existe. Jesus disse que ele não existe, a Bíblia cansa de dizer que esse não é um Deus verdadeiro. Então, esses ataques, para mim, são todos pueris, porque eles derrotam um Deus que não existe. Obrigado. Isso também Deus diz que não existe. Abre comigo, queridos, em 2 Pedro, capítulo 3, por favor. Um texto que eu acho extremamente atual. Ele vai falar dos últimos tempos, né? 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, verso 1. Olha só como o apóstolo Pedro vai estar falando dos nossos dias de hoje. Amados, esta agora é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Agora ele chega, olha só. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões, ou seja, sem valores, sem princípios, né? Eles dirão, o que houve com aquela promessa da vinda de Jesus? O que houve com essa promessa? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Cadê Jesus? Quando é que ele vai voltar? Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia de juízo e para a destruição dos ímpios. Não esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Logo, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Então, por que ele está demorando? Por que ele não vem logo? Ao contrário, por quê? Porque ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, enquanto houver pessoas que vão se arrepender e que vão se converter e vão querer Deus, Deus vai postergando a vinda dele, para ir mais e mais pessoas para o céu. Mas o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, de maneira piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém, queridos? Então, tudo isso ocorrerá. Então, a gente só tem que aguardar que a promessa... mas está demorando. Demora, sim. Porque ele não... Se Deus tivesse voltado 100 anos atrás, o que teria acontecido?
que teria acontecido? Nenhum de nós teríamos ido para a eternidade. Correto? Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Ele simplesmente é paciente, esperando que todos que venham a se arrepender tenham a oportunidade de vir. Então, enquanto houver pessoas que venham a se arrepender, ele não vai voltar. Se daqui a 100 anos houver 100 pessoas se convertendo, então a vinda dele ele vai postergando até para esses 100 também irem, como ele teve misericórdia de mim e você, para que a gente seja alcançado. Agora, pode passar? Quem assistiu esse filme aqui, Um Ensaio sobre a Cegueira? Muito bom esse filme, de José Saramago. Tem algumas cenas muito pesadas, algumas cenas muito perturbadoras, porque mexe, né, com o ser humano e em alguns momentos se torna muito violento, muito desumano. A história desse filme, eu não vou contar ela toda, claro, não vou estragar quem quiser assistir, mas a história do filme começou uma epidemia no mundo e algumas pessoas começaram a ficar cegas do nada. Isso foi se alastrando, de repente milhares, e no mundo inteiro as pessoas iam ficando cegas. Aí os cientistas vão buscando a cura, a gente precisa descobrir, e de repente os cientistas estão cegos, de repente está todo mundo cego, no planeta inteiro, com exceção de uns poucos. Tem uns poucos que conseguem enxergar e tentam ajudar alguns, mas o planeta inteiro se torna cego. Agora, veja só, queridos, imagine, né? O ser humano tem 5 percepções, correto? 5 sentidos. Um deles a visão. Imagine se, desde o primeiro ser humano, todos os seres humanos fossem cegos. Ninguém tivesse nunca enxergado. Imagine isso. Ou seja, e de repente alguém nasce e enxerga. E começa a dizer para o pai, começa a dizer para a família, para os amigos, não, essa planta aqui é verde, aqui é branco, aqui é marrom. Mas as pessoas, mas o que é verde? O que é marrom? Eu não sei nem o que é isso. Ele começa a explicar, não, olha, as coisas são assim, ele vai narrando, olha, tem um sol lá em cima. Sol? Que não existe sol. Você está louco, você está delirando, você está maluco. Porque as pessoas nunca enxergaram, então elas não conseguem entender nem o que a pessoa está dizendo. Não, tem uma coisa lá em cima, uma nuvem. Que nuvem? Que loucura é essa de nuvem? O que isso quer dizer, queridos? Isso porque nós temos 5 sentidos. Quantas outras dimensões da percepção podem haver? Se nós tivéssemos nascido só com 4 e alguém falasse que estava enxergando, todo mundo ia achar que era louco. Então, a mesma coisa. E quem viu não consegue deixar de ver, de não ver, de ter lembrado dessa experiência. A mesma coisa quem teve uma experiência espiritual, quem teve uma experiência com Deus. Aquele que nunca teve acha que a pessoa está louca, está delirando, até parece. Não, eu só enxergo aqui. Agora, quem teve não consegue deixar de saber que aquilo existe. Então, isso é a vivência espiritual. Quem viu, viu. E sabe que é verdade. Os outros ficam dizendo, você é louco, isso é maluquice, isso é não sei o quê. Mas por quê? Porque ele não teve a experiência. Ele está falando a partir da ignorância dele. Isso é a mesma coisa que todo ateu, todo cético. Eles estão falando a partir da ignorância dele. É como aquela pessoa que tem só os 4 sentidos, dizendo que aquele que vê, ele é louco, ele é maluco, ele é ignorante, ele não sei o quê. Então, quem na verdade é o ignorante? É quem não teve uma percepção que o outro teve. Então, que a gente tenha essa noção. Quem teve uma experiência com Deus sabe mais, ou entende mais dessa realidade do que o maior cientista, do que o maior inteligente, porque a pessoa viu, enquanto os outros ainda não. Pode passar? Concluindo, queridos, veja só, a pessoa sem a transcendência simplifica o universo como algo medíocre, como algo que não tem valor. A nossa vida é mero átomos de carbono, mas, como eu disse, a nossa alma grita contra isso, vê que não encaixa, porque a gente ama as pessoas, a gente ama a nossa vida, e a gente vê a grandeza, a beleza do universo, a gente vê a complexidade, vê harmonia, vê inteligência, vê sabedoria, vê propósito. Então, o nosso próprio ser vê, e parece que há um imã atraindo o ser humano em direção à gratidão. Um imã atraindo o ser humano para, olha, reconheça que isso é belo, que isso não é mero caos aleatório, não, aqui há beleza.
Reconheça que você está recebendo um presente. Reconheça que você tem uma alegria imerecida. Reconheça que há a graça espalhada no universo inteiro, dizendo que a gente está recebendo muito mais do que merecíamos, que isso tudo é lindo, que isso tudo é espetacular, que tudo isso é incrível. Mas o homem moderno tem matado essa gratidão interior e com isso tem se destruído. Então parece, como Chesterton diz, que a teoria do ateu destrói a humanidade que há no ser humano, torna a vida algo sem vida. Pode passar? Gott ist tot, Deus está morto. Como diz o filósofo Friedrich Nietzsche. Só que pobre do Nietzsche, que ele esqueceu que a especialidade de Deus é ressuscitar, né, queridos? Então, que a gente saiba que quando a gente mata Deus da nossa existência, quando a gente mata a transcendência, Deus não morre. Quem acaba se prejudicando, quem acaba morrendo, somos nós mesmos. Nós que perdemos a concepção de valores, nós que perdemos como enxergar e viver a vida da melhor forma, nós que banalizamos os nossos sentimentos, deixamos de olhar o outro com toda a beleza, com toda a profundidade, com todo o carinho que o outro tem. Porque o outro tem valor, você tem valor, o universo tem valor, porque tudo veio da mente do ser mais amoroso e bondoso que há no universo, que é o próprio Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Então, a nossa ideia de Deus salva a nossa ideia de ser humano. A nossa ideia de Deus salva a nossa ideia de ser humano. Salva os nossos valores, salva os nossos sentimentos e produz em nós outros seres, né, queridos? Se a gente se entende como originados de Deus, com um valor divino e destinados a Deus, isso nos dá um poder enorme para atravessar o que for e um poder enorme para olhar a vida com outros olhos. Se tudo, nada tem significado, nada tem sentido, nada tem propósito, a nossa vida é vivida e enxergada de uma forma. Se tudo tem propósito, tudo veio do amor, tudo veio da bondade, e tudo vai para o amor e tudo vai para a bondade, queridos, a nossa vida tem outro valor. E a gente trata o outro de uma outra maneira, porque não apenas nós tivemos origem divina, mas o outro teve origem divina. E cada um de nós somos chamados para um viver divino entre nós. E somos chamados a ser levados para uma eternidade divina. Como eu falei numa pregação anterior, que eles não tenham medo. No final vai dar Cristo. Como Efésios capítulo 1 diz, Deus revelou o seu mistério, fazer todas as coisas convergir em Cristo Jesus. No final, Jesus voltará, só está aguardando os que ainda faltam, criar e receber a Ele no coração, mas quando Ele voltar, queridos, essa verdade vai ser toda desnudada, e que bom naqueles que apostaram que você tem valor, aqueles que apostaram que o próximo tem valor, que aqueles que apostaram que tudo que nós estamos enxergando e gritando para nós, que tudo tem sentido, que isso era verdade. E bem-aventurado aqueles que viram que era mentira, tudo que diz que nós não somos nada, porque realmente é mentira e a verdade há de prevalecer. E como Jesus diz, levantem-se quantos e quem sejam, nada podemos contra a verdade. A verdade vai sempre vencer, e a verdade é, Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança de Deus os criou. Mulher e homem os criou. Você tem imagem e semelhança de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te peço que o Senhor possa nos dar essa graça, Senhor, de enxergar beleza em tudo, de ver a tua graça espalhada por todo lugar, de ver cada ser humano por quem ele realmente é, de um valor infindo, porque o Senhor nos olha assim. O Senhor nos olha com esse amor, o Senhor nos vê como seres maravilhosos, porque o Senhor tem filhos maravilhosos e o Senhor sabe fazer bem
aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por ter nos dado esse privilégio de existir. Obrigado, Senhor, porque nós não somos meros animais ou baratas ou pedaços de carbono, mas o Senhor nos fez com um propósito. O Senhor nos ama e a eternidade será tão maravilhosa, como Jesus nos diz, que nenhum ouvido jamais ouviu, nenhum olho jamais viu, nenhum coração jamais percebeu aquilo que está guardado para os que creem. O Senhor está preparando algo maravilhoso, Senhor, que o Senhor está só aguardando todos aqueles que virão a crer. Que então pessoas nessa igreja e ao redor do mundo possam crer nessa verdade tão simples, tão maravilhosa e também tão óbvia. Que a nossa alma vê no universo tudo dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e que Ele nos fez para Ele. Ó Senhor, Tu nos criaste para Ti. E a nossa alma só encontra descanso quando descansa em Ti. Então que cada alma aqui, Senhor, possa encontrar esse descanso. Não em próximos iPhones, ou em entretenimentos, ou em séries. Mas que a nossa alma possa encontrar esse descanso, essa alegria, essa plenitude em Ti. Seja o Senhor a alimentar a nossa alma. Seja o Senhor a preencher o vácuo. Porque nada consegue preencher esse vácuo, esse vazio, senão o Senhor. Nos dá esse sentido, nos dá essa alegria e cura toda e qualquer alma que tenha essa falta de propósito, essa falta de sentido. E que todos nós possamos nos aproximar de Ti, para nos enxergar no Senhor e para a gente ter uma vida plena aqui na terra e sermos recebidos na glória nos Teus braços. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus não está morto e nem você estará, né, queridos? Viveremos para sempre. Queria que a gente cantasse então essa música, né? Que Deus cuida de nós, como que era? Sabe qual é? Eu cuido de ti. Tua vida... Já não cabem mais em mim. Quando o céu Está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os seus planos compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidades para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim.
eu tenho é do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Como é bom saber que Deus fala conosco pelas orações, pelos louvores, pela pregação. Como é bom saber que não somos fruto do acaso, né? Que nós não somos pedaço de carbono, né, pastor? Eu espero que a gente amanhã tenha essa mesma consciência. Amanhã a gente vai estar no trabalho, envolvido com as coisas terrenas, mas a gente não pode esquecer que Deus está conosco o tempo todo, né? E Ele cuida da gente. Nossos avisos, nós temos todos os domingos, às 9 da manhã, reunião de oração, antes do culto, antes da escola bíblica dominical, que acontece às 10 horas, então a reunião de oração é às 9. E de manhã nós temos às 10 horas a EBD, que é estudo bíblico, né? E à noite nós temos esse culto, celebração, que é às 18h30. Então, para os visitantes que não sabem dos nossos horários, estão aqui, por favor, venham sempre. É muito bom ouvir da palavra. E agora é o nosso momento de ofertório, né? E eu queria que vocês ficassem à vontade também, dizer também que a nossa igreja, ela tem a nossa arrecadação, a gente ajuda famílias ali na estrutural, né, missionários dentro e fora do Brasil, além de termos aqui a manutenção desse espaço, né, para que a palavra seja pregada. Tá bom? Eu queria então que vocês abrissem em 2 Coríntios 9. Cadê? Perdi aqui. 9:6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para quem todas as coisas, em todo o tempo, tem tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Então, aqueles que desejarem contribuir, levante seus braços, que o obreiro vai distribuir os envelopes. Receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre.
ao grande eu sou, ó Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Amém. Queridos, hoje é a nossa noite que a gente chama aqui os aniversariantes, então eu queria chamar os aniversariantes de abril. Quem fez aniversário em abril aqui, porque somos de uma igreja que a gente quer abençoar a sua vida, orar por você. Você que fez aniversário em abril. Ah, não, irmão, eu posso contar uma piada do meu filho, posso? Ele já me contou essa piada tantas vezes, coitado, eu sempre sou forçado a rir. Ele falou assim, pai, tenta, como é que você abre esse cadeado aqui? Aí ele fala assim, janeiro, fevereiro, março, abril. Olha que coisa, os aniversariantes de abril. Ele me conta isso toda vez, eu tenho que rir. Então, os aniversariantes de abril. Deus abençoe. Se você quiser representar alguém também da sua família, da sua casa. Abençoe, meu irmão. Abençoe. Deus querido, Deus abençoe. Isso. Estendam suas mãos. Dois netinhos que são de abril. Então, Amém. Estendam suas mãos, queridos. Vamos olhar, abençoar esses que têm origem divina e são filhos de Deus. Senhor Jesus, o Senhor é um bom Pai. O Senhor tem cuidado dessas vidas e pedimos pelo Teu cuidado sempre, por aqueles que estão representando, que fizeram aniversário em abril, que o Senhor possa dar presentes das Tuas mãos para cada um desses que o Senhor ama. Que a graça do Senhor esteja sobre eles, envolvendo-os em tudo que eles fazem, Senhor. Onde eles colocarem as mãos, o que eles forem dizendo, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, do futuro, do presente, e a bênção do Senhor esteja sobre eles. Abençoamos eles, Senhor, porque cremos no Teu amor do Senhor por eles e amamos esses irmãos. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Calma, calma. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Hoje a gente tem, parece algo muito especial lá em cima. A gente sempre tem um bolinho, uma confraternização ali em cima. Os aniversariantes, por favor, subam. E todos também que queiram ter um tempinho com a gente, é só subir a escada aqui acima. Estenda suas mãos que vamos orar. Senhor Jesus, esses recursos são Teus. Nós não somos dignos, Pai, de usar esses recursos. Mas o Senhor tem nos conduzido como igreja a pregar a Tua palavra. Então nos dá sabedoria, nos dá sempre o temor do Senhor para usar esses recursos, conforme os Teus planos, conforme os Teus propósitos. Continua nos usando, Pai, para levar a mensagem do Evangelho, seja os que estão aqui, seja pelas mídias, e salva mais e mais pessoas, que cada vez mais pessoas se encontrem contigo, através de nós e através do que os irmãos aqui têm colocado à Tua disposição para o Senhor usar. E pedimos que o Senhor abra as janelas dos céus, Pai,
Abençoa porque a nossa vida carece do Teu apoio, do Teu sustento, da Tua ajuda, da Tua provisão. Nos ajuda no nosso trabalho. Nós precisamos e pedimos a Tua bênção sobre nós em todos os momentos, sempre. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, façam assim com as mãos. Que o amor maravilhoso do Deus, o Teu Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Eu não sei vocês, queridos, mas eu estou sentindo uma presença maravilhosa.